Vamos lá? Boa tarde, galerinha. Boa tarde, sexto ano. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Mais uma semana abençoada por Deus, não é mesmo? Galerinha, gostaria aí que vocês pegassem a apostilinha de vocês, de produção textual. Peguem aí na página 31, capítulo 14, artigo de opinião. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito do artigo de opinião, o que é, quais são as características, como que nós iremos fazer esse artigo de opinião. Galera, esse é um gênero textual muito importante, tá? Então, gostaria que vocês prestassem atenção, vou tentar falar o mais calma possível, ok? Mas eu gostaria da colaboração de todos vocês, gostaria que vocês prestassem atenção, vão anotando aí qualquer elemento, qualquer palavra-chave aí que vocês acharem importante. Então, coloquem aqui, tá? Do ladinho. Pode fazer no resuminho, não tem problema, tudo bem? Vamos lá, galera? Pois bem, o que é um artigo de opinião, gente? Vocês têm alguma ideia do que é um artigo de opinião? Meus amores, o artigo de opinião, ele é um tipo de texto dissertativo argumentativo. Eita, professora, o que é isso? Gente, texto dissertativo argumentativo é onde o autor ele vai apresentar o seu ponto de vista sobre algum determinado assunto, sobre algum determinado tema, tá? É por isso que o artigo de opinião recebe esse nome, porque nós temos uma das características principais, a argumentação, tá? Que vai estar dentro do texto do artigo, desse gênero, artigo de opinião, tá? Então, dentro dessa questão da argumentação, galera, nós temos aí uma que tem como característica informar e persuadir o leitor sobre um determinado assunto. Então, todo texto argumentativo, ele vai apresentar ali uma opinião e vai tentar te convencer sobre aquele assunto, ok? Galerinha, geralmente aí, os artigos de opinião, eles são veiculados no meio de comunicação de massa. Quais são? Nós temos a televisão, rádio, jornal ou revistas, tá? E quando eu falo jornal ou revista, eu posso ser aquele físico, aquele que eu compro ali na banquinha, aquele que eu pego, jornal ou revista, ou, galera, as revistas ou jornais online. Porque hoje a internet, ela veio aí para facilitar, né? O nosso cotidiano. Então, nós temos muitas revistas e muitos jornais aí nesse ambiente virtual. Tudo bem? Tudo bem até aqui, galerinha? Em relação ao artigo de opinião, assim, nós apresentamos o conceito aí em relação ao que é o artigo de opinião. Ele é um texto, considerado dissertativo argumentativo, pois ele terá aí como uma das principais características a argumentação. E a argumentação nada mais é do que expor o seu ponto de vista. Eu vou tentar te convencer de algo, da minha opinião ali, de algum tema, de alguma temática, algum assunto relevante ali, ok? Então tá. Galera, se a minha imagem ficar congelada, ó, agora ela tá. Mas se ela ficar congelada, algo do tipo aí, não leve em consideração a imagem, tá? Mas sim o áudio. Tudo bem? Que eu gostaria que vocês prestassem atenção aí mais no meu áudio do que na minha imagem, tá? Porque a internet, ela tá oscilando um pouquinho, ok? Vamos lá. Continuando, galera. Vamos lá? Continuando. Então, gente, quais são as características do artigo de opinião? Ele pode ser um texto... Gente, o artigo de opinião, ele pode ser escrito aí em primeira e terceira pessoa, tá? Nós temos o uso da argumentação e persuasão. Nós vamos convencer o leitor sobre um determinado tema ou assunto, ok? Geralmente, o artigo de opinião, galera, são assinados aí pelo autor, ok? Também, galerinha, nós temos aí
essas produções veiculadas nos meios de comunicação, tá? Seja os meios de comunicação físicos, seja os meios de comunicações virtuais, ok? Nós temos uma linguagem, galerinha, simples, tá? Nós temos uma linguagem objetiva e também subjetiva, mas vamos focar aqui numa linguagem mais clara, objetiva e simples. Tudo bem? Nós abordaremos questões da atualidade, temas da atualidade, tá? Professora, o artigo de opinião tem título? Sim, galerinha, temos título. Por sua vez, esse título tem que ser bem atrativo, bem convidativo aí, ok? Então, nós teremos um título aí que vai chamar a atenção do leitor, tá? Tudo bem, galera? Tudo bem até aqui? Nenhuma dúvida até aqui? Tranquilo? Vamos continuar. Amanda, professora, eu ainda não entendi o que é um artigo de opinião. Vamos começar tudo de novo. Prestem atenção aqui. Preciso que vocês prestem atenção aqui, tá? Tudo bem? Vamos lá. Amanda, o artigo de opinião, ele vai estar veiculado no meio de comunicação. Ou seja, ele vai estar presente numa revista, no jornal, ou seja, numa televisão, rádio, nos meios de comunicação em massa. Ok? Tá. Beleza. Tendo esse entendimento, esse tipo de texto, ele é considerado dissertativo ou argumentativo. Por quê? Porque nós iremos expor a nossa opinião sobre algum tema. Vamos lá. Eu vou fazer um artigo de opinião. Gente, opinião minha. E ele é um artigo de opinião em relação às queimadas do Pantanal. Certo? Desliguem o som aí, galerinha. Então, desliguem o som aí, tá? Então, eu vou fazer um artigo em relação às queimadas aqui do Pantanal. Primeiro, eu preciso saber do tema, certo? Eu não posso simplesmente falar da minha opinião assim, simplesmente ir falando. Não. Eu tenho que pesquisar sobre o assunto, eu tenho que trazer dados estatísticos, eu tenho que trazer aí várias informações relevantes para dar veracidade à minha opinião, ou às minhas opiniões em relação a tudo isso. Então, eu praticamente vou expor uma opinião sobre algum tema da atualidade, tá? E vou tentar convencer você que não tem opinião sobre esse assunto. Tá? Eu posso falar sobre coronavírus. Se vocês pegarem na internet, coloca artigo sobre Covid-19, o novo coronavírus. Vocês terão vários artigos. Vocês terão várias opiniões sobre o novo coronavírus. E cada autor irá expor o seu posicionamento diante a temática, sobre o assunto, e vai tentar te convencer sobre o assunto, sobre a opinião dele. Então, o artigo, Amanda, é um texto onde eu irei expor a minha opinião sobre algum fato e vou tentar convencer você a ter a mesma opinião que a minha. Entendeu? Ficou mais claro? É isso que o artigo de opinião tem. Ele vai falar sobre algum assunto do nosso cotidiano. Ele vai falar sobre algum assunto de tema relevante para a sociedade. E ele vai tentar convencer você da opinião dele. Então, eu tenho vários, igual o novo coronavírus, Covid-19. Várias pessoas realizaram artigos sobre essa temática. E cada articulista, que é o nome das pessoas que elaboram o artigo de opinião, cada um com a sua opinião pessoal ali. Cada um com o seu posicionamento. Se vocês pegarem 3 ou 4 artigos em relação ao novo coronavírus, vocês verão que cada um tem um posicionamento diferente em relação a esse vírus. Aí eu vou ler e eu vou me identificar com aquele que eu achar melhor, que as minhas ideias vai,
vai de encontro aí com as ideias do articulista. Então, o que eu mais ou menos tenho em mente, a minha posição em relação, né, as minhas ideias em relação ao novo coronavírus, do Covid-19, eu vou ler alguns artigos. Aquele que se encaixar melhor nas minhas ideias é aquele que eu vou, nossa, legal, gostei desse artigo, desse articulista, ok? O artigo de opinião, galera, nada mais é do que um texto que vai expor a opinião do autor. E ele vai tentar convencer você sobre aquela informação, sobre aquele assunto. Entendeu? Então, vocês terão que realizar um artigo de opinião para convencer quem? A pessoa que for ler, ela vai ter que falar, nossa, é verdade, eu concordo com esse autor. Vocês terão que convencer. E a gente só convence as pessoas através do quê? De argumentos. Não é mesmo? Quando vocês querem convencer a mãe de vocês ou os pais de vocês em relação a alguma coisa, vocês não irão apresentar alguns argumentos? É a mesma coisa o texto. Toda vez que eu tenho um texto do gênero dissertativo argumentativo, ele vai expor um posicionamento de um ponto de vista através da persuasão, do convencimento. E para isso, eu tenho que ter um bom domínio da oralidade, eu tenho que ter um bom domínio desse poder do convencimento, das palavras certas ali para tentar convencer o outro sobre a minha opinião. Se eu falar para vocês, se eu jogar aqui ó, no 6º ano, se eu falar assim, nós vamos fazer aqui, ó, qual é o melhor cantor brasileiro? Galerinha, vocês estão me ouvindo? A imagem travou um pouquinho aí, né? Mas vai dar certo. Se eu falar para vocês qual é o melhor cantor ou ator brasileiro, cada um terá a sua opinião. E eu vou utilizar os argumentos para tentar convencer vocês que aquele cantor é o melhor. Para isso, eu simplesmente não posso falar, ele é melhor porque sim. Não posso falar assim. Eu tenho que falar quantos discos ele já gravou, Grammy, quantos troféus ele já ganhou, quanto isso, quanto aquilo, quantos países, quantas multidões. Eu vou tentar convencer você de alguma forma de que aquele cantor X, ele é o melhor do Brasil. Entendeu? Só que daí eu vou ter o João ali que tem o melhor cantor. Eu tenho a Bruna ali, que para ela o melhor cantor é o outro. E se a gente for fazer um debate aqui, cada um terá um cantor e cada um terá os seus argumentos para tentar convencer um ao outro. E o argumento é isso, é convencer sobre a sua opinião. É isso que eu quero que vocês tenham em mente, a opinião de vocês. Então, quando nós formos expor a nossa opinião, nós temos que trabalhar o uso do argumento, galera. E o argumento é convencer. Eu posso trazer dados estatísticos, eu posso trazer pesquisas, eu posso trazer várias informações de filósofos, citações filosóficas, eu posso trazer informações, pesquisas científicas para dentro do meu texto para dar veracidade à minha opinião. Para isso, eu preciso conhecer a temática. Para isso, eu preciso conhecer sobre o que eu vou escrever ou falar. Eu não posso perguntar para vocês, meninos, e para vocês, meninas, para vocês falarem aí, eu quero que vocês me convençam. Vamos supor que eu não tenho filho, certo? Eu não tenho filho. Aí a Bruna vai tentar me convencer o quanto ser mãe é legal. Aí eu vou falar, poxa, Bruna, mas você não é mãe. Eu vou falar, Eros, mas você não é pai. Como que você sabe que ser pai é bom? Então, eu preciso que nós tenhamos conhecimento daquilo que nós iremos falar. Eu só posso falar, né, daquilo que eu realmente sei. Eu só posso argumentar daquilo que realmente eu conheço, tá? Tudo bem? Então, e esse é o tipo de argumento que nós iremos trabalhar no artigo de opinião. Se eu falar assim, olha a proposta 1 aqui, ó. Acompanhe aí comigo que eu já vou explicando. Depois eu trabalho a questão da estrutura com vocês, tá? O artigo 205 fala assim, ó, nós vamos ler um trechinho da Constituição Federal. E o artigo 205 fala assim, ó,
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Qual é a atividade da proposta 1? Agora você vai escrever um artigo de opinião sobre a educação na infância. Imagine que seu texto será publicado no caderno infantil no jornal de sua cidade. Então, nós temos um jornal da nossa cidade, onde nós temos aí uma página relacionado é um caderno infantil, relacionado a questões infantis. Aí, dentro dessas questões infantis, nós temos aí um artigo falando sobre a educação na infância. Então, como que vocês irão argumentar? Página 31, Amanda. Eu falei no comecinho da aula, meu amor. Galerinha, como que vocês, então, irão argumentar? Através de estudos, através de pesquisas. Eu preciso que vocês leiam alguns artigos de opinião falando sobre a educação na infância. Qual que é a tua opinião em relação à educação na infância? Qual que é a tua opinião? Né? Em relação... Vamos trazer um pouquinho mais do nosso cotidiano? Como que ficou a educação na infância em tempos de pandemia? Qual é a tua opinião? Para isso, nós precisaremos conhecer mais sobre o assunto. Então, nós vamos ler outros artigos, vamos buscar na internet, em sites confiáveis, o que fala sobre a educação na infância. E a gente pode trazer um pouquinho essa questão da educação na infância em tempos de pandemia. Como que ficou? E aí, galera, como que vocês acham aí? Como que ficou? Então, nós vamos estruturar, nós vamos elaborar um artigo de opinião que fala sobre essa questão da educação na infância. Então, eu preciso que vocês pesquisem. Eu preciso que vocês tragam informações convincentes em relação à educação na infância, tá? Tudo bem? Então, nós sabemos que o artigo de opinião, ele é escrito em primeira e terceira pessoa, tá? É a regrinha aqui, tudo bem? Nós já temos essas principais características. Nós vamos trabalhar o uso da argumentação, nós vamos trabalhar o uso da persuasão, tá? Então, gente, o nosso tema é da atualidade, olha só. Educação na infância em tempos de pandemia, podemos colocar. Como que ficou aí? Como que está sendo? Como que as nossas crianças, como que a educação na infância está, né, está relacionada diante das dificuldades? Vocês podem trazer, tá? Então, galera, eu quero que vocês busquem títulos bem provocantes, títulos polêmicos, que a pessoa vai olhar e vai falar, nossa, que interessante, eu vou ler. E os verbos, galerinha, no artigo de opinião, sempre estarão no presente e no imperativo. O imperativo é qual? Aquele que manda, né? Compre, beba, faça, busque, pegue. Ok? Tudo bem até aqui? Gente, e a estrutura do artigo de opinião? Como que é? É o seguinte, o artigo de opinião, ele vai ser escrito da estrutura normal de um texto. Ele vai traçar essa estrutura normal, tá? Então, nós temos introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, galera, nós iremos apresentar o tema. Qual que é o nosso tema? Educação na infância. Nós poderemos discorrer somente sobre a educação na infância ou nós iremos trabalhar sobre a educação na infância em tempos de pandemia. Aí vocês terão que apresentar um título bem convincente e provocativo e vocês terão ainda que apresentar o tema na introdução. Tudo bem? Lembrando, galera, que a introdução ela é muito importante. Ela é muito importante, pois ela é onde ela vai ser ali um chamariz
para a leitura do artigo de vocês. Se a introdução não estiver bem apresentada, se a introdução não estiver aí de uma forma bem convidativa, a pessoa vai começar a ler, ela não vai querer ler mais. Aí ela já vai largar de mão aí do artigo de opinião. Então, eu preciso que vocês façam uma introdução bem prazerosa, bem legal. Uma introdução que ela vai abordar o tema ali, que a pessoa vai olhar, ela vai ficar curiosa para saber dos argumentos. Ali ela vai querer saber do restante do texto, tá? E no desenvolvimento? No desenvolvimento é a cereja do bolo. É onde que vocês irão apresentar todos os argumentos de vocês. É na desenvolvimento que vocês irão argumentar, vocês irão aí trabalhar toda a temática ali através da opinião, vocês irão apresentar a opinião de vocês, irão argumentar, convencer, ok? Então, gente, eu sempre falo que o desenvolvimento aí, ele é a cereja do bolo, tá? É onde que você vai conseguir ali capturar a atenção do leitor, ok? E na conclusão, galerinha? Na conclusão, você simplesmente vai retomar ali a apresentação das suas ideias, né? Que foi ali ao longo da introdução, do desenvolvimento, você irá fazer uma finalização dessas ideias apresentadas. E quando ele houver ali uma problemática, vocês irão apresentar soluções, né, para resolver esse problema aí, tá? Ou caso ele não venha trazer aí uma temática ou algum problema, né, aí nós iremos apenas finalizar o artigo com a nossa apresentação de ideias, tá? Mas geralmente o artigo de opinião, galerinha, ele sempre traz aí uma solução ali para nós apresentarmos ali, tudo bem? Mas, professora, vem cá, eu entendi até aqui, mas como que eu vou fazer esse artigo de opinião? Primeiramente, nós temos que ter um tema, galera. Temos que escolher o tema. Qual é o nosso tema da nossa tarefa proposta 1? Nós temos aí, meus amores, nós temos aí a educação na infância, tá? Então, para vocês aí fazerem um artigo de opinião, vocês precisam aí definir primeiramente o tema, né? Vocês precisam definir o tema. Então, gente, é muito importante que vocês aí façam boas escolhas, né? Façam aí o uso de uma temática que esteja evidente aí na sociedade, que tem um interesse aí coletivo, ok? Segundo passo é vocês pesquisar e buscar argumentos. Professora, mas como assim? Clarinha, não basta somente nós sabermos o tema. Igual aqui, educação na infância. Beleza, eu sei do tema. Mas aí, eu tenho argumentos para escrever em relação a essa temática? Não, professor, eu não tenho muito o que dizer, eu não tenho muito argumento. Então, nós vamos pesquisar. Porque o seu texto, ele é opinativo. Então, para nós sustentarmos o nosso ponto de vista, nós precisaremos argumentar. Então, é preciso que nós... É preciso efetuar pesquisa, né, em pesquisas atualizadas. É preciso que nós venhamos ler bons livros, buscar aí em sites de internet, sites confiáveis, lembrando, cuidado com as fake news. Então, nós temos aí que buscar as informações necessárias para apresentar os nossos argumentos, né? Então, nós temos que anotar aí, galera, tudo que for relevante, interessante. Lembrando que não é copiar, galera, tá? Vocês irão entender, aí você vai formar a tua opinião daquilo que você leu e anotar, tá? Então, anote tudo que for interessante, tá? E gradualmente aí você vai construindo aí o seu texto, tá? Mas lembrando, galera, eu não quero que vocês copiem nada de site, eu quero que vocês falem com as próprias palavras de vocês. Eu quero que vocês leiam, entendam e coloquem no caderno de vocês. Tudo bem? Então, gente, a produção, ela não é aí algo muito complexo, né, do artigo de opinião, mas simplesmente nós precisaremos entender, né, e ter bons conhecimentos aí, vários conhecimentos, na verdade, né, não somente um, nós temos que ter bastante conhecimento em relação aí à nossa temática, tá?
Então, lembrando que nós temos aí uma estrutura, né, de introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Nós temos que ter cuidado em relação à coesão, à coerência, né? São dois mecanismos aí, mecanismos fundamentais aí na construção do nosso texto, tá? Então, gente, para que vocês possam aí escrever um bom artigo de opinião, eu gostaria de deixar essa dica para vocês, de vocês pesquisarem. Busquem na internet 2 ou 3 artigos de opinião que falem sobre a educação na infância. Professora, eu posso falar sobre a educação na infância em tempos de pandemia? Claro que pode. Pode sim, tá? Então pesquisem, até para vocês analisarem a estrutura, como que o articulista ele aborda essa temática, como que ele apresenta a sua opinião, tá? Então, gente, não basta somente ler ali, tá? Vocês têm que, é muito importante vocês realizar aí uma leitura racional e bem atenta aí, tá? Analisar, né? Por exemplo, aí os títulos, analisar a introdução, o desenvolvimento, né, em relação aos argumentos, a opinião do articulista, tá? E você pode aí fazer as anotações. Então, isso será muito importante aí para a produção do artigo de vocês. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida, galera? Agora é a hora, tá? De vocês perguntarem, de vocês aí... de nós batermos esse papo aí em relação às dúvidas, tá? Então, eu gostaria de deixar agora esses últimos minutinhos que nós temos para as dúvidas. Você entendeu certinho? Você entendeu, Amandinha? Certinho? O artigo de opinião nada mais é do que um texto dissertativo argumentativo, onde nós iremos expor a nossa opinião, tá? Em relacionado a alguma temática, algum tema, tá? A estrutura dele é igual de todos os textos. Então, nós temos aí a introdução, nós temos o desenvolvimento, nós temos a conclusão, tá? É um texto que pode ser escrito aí em primeira e terceira pessoa. Nós temos os verbos aí no presente e no modo imperativo, ok? Tudo bem? Então, meus amores, eu vou deixar aqui a proposta 1 como tarefa, já está anotado aqui, tarefinha para vocês. Vocês irão pesquisar sobre a educação na infância. Pesquisem, galera. Leiam 2, 3, 4 artigos que falem aí sobre essa temática, que é a educação na infância. Se vocês quiserem abordar sobre a educação na infância em tempos de pandemia, nossa, muito bom. Podem fazer. Tá? Mas eu preciso que vocês pesquisem, eu preciso que você busque informações em sites confiáveis ou até mesmo em livro, tá? Tragam todas as informações pertinentes, todas as informações que vai dar ênfase aí nos seus argumentos, tudo bem? Então, para isso, galera, leiam bastante, vão anotando aí com as suas próprias palavras, tá? A sua pesquisa, para elaborar um artigo bem legal. Galerinha, lembrando aí que o artigo de opinião, ele é muito importante, tá? Vocês irão trabalhar o artigo de opinião na vida acadêmica, né? Na vida acadêmica se pede muito artigo de opinião, tá? Então, vocês já estão sendo apresentados a esse gênero que tem muita importância para vocês estudantes, ok? Tudo bem? Tudo bem, galerinha? Alguma dúvida? Eros, tudo bem, Eros? Daniel Loureiro, Bruna, Ana Sofia, Arthur, Amanda, Gabriel Garcia. Vocês entenderam? Vocês conseguiram entender, galerinha? Tá tranquilo? Amanda, belezinha. Cadê o restante dos alunos? Cadê o meu joinha? Galerinha, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Pode perguntar, pode escrever aqui, pode mandar qualquer dúvida, você entendeu? Ótimo, então tá. Gente, então é isso, ó, nossa aulinha chegou ao final, quero deixar aqui, ó, um grande beijo a todos vocês, tá? Até a próxima aula, que Deus esteja presente aí na vida
e na casa de vocês, que anjos estejam aí ao redor protegendo vocês de todo o mal, vocês e os familiares de vocês, tá? Galerinha, um grande beijo, fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau!